O Arley, da rede de cozinhas comunitárias do Grande Bom Jardim, explanando um pouco sobre a nossa rede é composta, no tempo da pesquisa, por 20 cozinhas. Essas 20 cozinhas atendem mais de 5 mil pessoas, mais de 5 mil famílias, chegando ao número de 13.950 pessoas atendidas no território do Grande Bom Jardim. A gente cobre 62 áreas dentro do território do Grande Bom Jardim, e desses 62, 17 estão em estado crítico de insegurança alimentar. Então, a gente está fazendo de tudo para a gente intensificar as nossas ações dessas 17 áreas, para que a gente possa sanar o problema dessa insegurança alimentar severa dessas áreas. E outra coisa também que nós discutimos muito é sobre as políticas públicas para a agricultura familiar, a agricultura urbana. Por exemplo, nós agora estamos com um projeto aqui na cozinha Ana Facó, que é fazer um ciclo completo. A gente coletar as matérias para a gente fazer a compostagem, da compostagem ir para a horta, da horta ela vir para a cozinha e da cozinha para o prato das pessoas, que também irão fazer essa colaboração nessa coleta desses materiais para a gente fazer a compostagem, fazer um ciclo completo. Porque nada se perde, tudo se transforma. E a gente fazendo isso, a gente vai estar até mesmo sanando outros problemas, que com essa coleta seletiva, a gente também vai destacar os materiais recicláveis para a associação de catadores, para que seja feita essa reciclagem, para que o nosso meio ambiente não venha sofrer como está sofrendo. E outra questão também que nós estamos fazendo quanto rede é a disputa por editais do governo do estado e do governo federal, para que a gente possa atender cada vez mais pessoas, expandindo assim a diminuição da insegurança alimentar, e não pensando só em segurança alimentar, mas também expandindo nossos horizontes para uma soberania alimentar, pois nós comemos, mas muitas vezes nós não sabemos de onde vêm os nossos alimentos. O que nós estamos comendo? Qual é a qualidade do que nós estamos comendo? E outra coisa que é muito importante, gente, vamos focar dos nossos lados, pois nossos vizinhos, independente de onde seja, se seja um bairro periférico, um bairro nobre, pois muita gente também que está no bairro nobre também está passando por dificuldade, mas por uma questão mais de orgulho, não tem a mesma simplicidade de uma pessoa que mora na periferia de falar: gente, me ajuda, eu estou precisando. Então, vamos alertar também, principalmente na periferia, porque a fome tem todas as características. São jovens periféricos, pessoas da periferia em geral, negros, principalmente mulheres, com crianças pequenas, idosos, com a saúde muitas vezes vulnerável, que ela não pode nem sequer procurar um trabalho. Aí vem o pessoal e julgar ainda: por que não vai trabalhar? Pois não sabe as dificuldades que a gente da periferia, principalmente, encontra. Principalmente nas questões que a periferia tem menos oportunidade em tudo. Aí você pensa, um periférico, ex-presidiário, quais são as dificuldades de conseguir um emprego?
e tudo. Então, gente, vamos nos aliar nisso, vamos cada vez mais nos apoiar no combate à fome, porque a fome, ela mata o corpo e envenena a alma, pois a fome também leva a pessoa ao crime, pois um pai, uma mãe, ao ver seus filhos desesperados chorando por fome, não medem consequências. Muito obrigado. Aqui é o Arley. Arley, antes de passar a palavra para outra colega, eu posso te fazer só uma pergunta, ela é bem pontual. Eu queria só que você contasse um pouco da história de formação da cozinha na Facó. Como é que começou a cozinha na Facó? Sim. Foi o seguinte, que mediante ao fato da fome, o crescimento da fome no nosso residencial Ana Facó, Barra Eloneida de Studat, que somos 2 residenciais, um próximo do outro, a gente foi à luta, a gente foi pedir doação de comércio em comércio, de porta em porta, quem podia ajudava, porque a gente via o crescente número de pessoas com fome, mães com crianças de colo que não tinham o que dar para os seus filhos. Essa situação nos desesperou de uma tal maneira que a nossa solução foi fundar a Cozinha Solidária Ana Facó. Tá, joia, obrigada. Então foi essa percepção mesmo, né? Entendi. Muito obrigada, tá, por essa primeira fala. Arley, fica aí que a gente daqui a pouco escuta mais um pouquinho. Vamos passar então a palavra para a próxima colega, não sei se vai ser a Helena ou se a Cris gostaria de falar. Fiquem à vontade, tá? Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Helena, sou da cozinha, uma das fundadoras da Cozinha na Facó. Bem, é como o Arley já falou, né? Praticamente já falou praticamente tudo, como somos da mesma cozinha, nós fundamos. Realmente, o surgimento da cozinha foi uma necessidade muito grande, porque às vezes as pessoas pediam as coisas para a gente e falavam que não tinha nada para comer. Então, nisso tudo, a gente conversou, né? E resolvemos, digamos assim, não, vamos começar assim, vamos fazer isso hoje. E desse começo, que foi no 7 de março do ano passado, ou 7 de maio do ano passado, então a gente resolveu começar, fizemos sopão, aí surgiu uma quantidade X de gente, e aí depois as pessoas estavam lutando pela sopa novamente, fizemos, apareceu mais gente, e daí por diante. E a gente está levando até hoje, e a gente espera dar continuidade, né? Porque realmente há uma grande necessidade, né? Pessoas desempregadas, né? Tem mães, né, separadas com 3, 4, 5 filhos, né? Que dá graças a Deus quando a cozinha está funcionando. Não funcionamos todos os dias, né? Por falta de condições financeiras, né? Então dependemos também de algumas doações. E como o Arley falou, nós atendemos um público, né? De crianças de meses. Recentemente a gente fez um sopão. E aí, então, a mãezinha postou a foto da criança, bebezinha, achei que aquela criança tem 4 meses, 3, 4 meses. Ela dizendo que estava tomando a sopa da tia Helena. Então, isso mexeu muito com a gente. E aí, a gente espera dar continuidade, né? E conseguir mais apoio e ajudar mais pessoas, né? Que é muita gente necessitada. E é isso, gente. Eu me chamo Helena, da Cozinha na Facó. Tá bom, Helena. Eu tenho algumas questões aqui até para saber um pouco mais, especificamente de fato do trabalho da cozinha, mas como a gente vai abrir para o debate, eu acho que eu posso deixar essas questões para esse momento, tá bom, Helena? Obrigada, tá? A gente vai ter uma outra fala, eu acho que a segunda fala eu acho que já vem a partir desse conjunto de questões. Então, vamos passar para a Cris da Casinha do Bem. Pode ser, Cris? Bom dia, tá me ouvindo? Bom dia, tá ouvindo? Tá bom? Nós não estamos ouvindo. Agora dá certo? Sim. Bom dia, gente. Eu sou Cris, né?
Cris Braga, eu sou aqui da comunidade do Jacarecanga, especificamente da comunidade Morro do Ouro, que fica aqui próximo ao Oitão Preto. E a gente já vinha trabalhando na associação de moradores, né? E aí ajudando nas demandas, né? Com assistente social. Chegou a pandemia e tudo mudou, né? Veio o estado de fome gravíssimo e a gente se viu para tentar atender um pouco as pessoas da comunidade, uma cozinha onde a gente estava produzindo alimentos para que essas pessoas não passassem tanta fome como estavam passando na pandemia. Porque, como a nossa comunidade é perto do centro da cidade, as pessoas, elas vivem do centro, das coisas do centro, da reciclagem do centro, são catadores, são recicladores do centro da cidade. E o centro fechado, e essas pessoas que fazem dormitórios no Morro do Ouro, né, que tem um aluguel social, ou mesmo as pessoas em situação de rua, porque o nosso território aqui, ele é bem faccionado, bem dividido, e aí as pessoas aqui, de perto do Liceu, do Morro do Ouro, do Oitão Preto, não conseguem ir para o centro. Então, ficavam aqui nessa denominação de território. Então, a gente começou a juntar alimentos e vinha de várias partes, e as pessoas não tinham como fazer nas suas casas, não tinham gás, não tinham como, não tinham estrutura nem mentais para fazer o alimento. Então, a gente formou uma equipe de voluntários e esses voluntários começaram a fazer a comida e a gente a distribuir. Só que isso gerou um laço muito forte da comunidade e agravou mais ainda o índice de pobreza dentro daqui da comunidade, que eles não estão conseguindo sair desse ciclo, né, de pobreza, e é uma pobreza extrema, em que a gente vê que aqui vizinho tem um refeitório, que é mantido pela prefeitura, são 100 refeições, mas muitas pessoas passam pela nossa instituição e dizem que não consegue a alimentação lá, que acaba 100 refeições só. E a gente chega a entregar 250, né? Sem auxílio público nenhum, só a gente mesmo, com voluntariado, amigos, e a gente trabalha na cozinha e consegue fazer essa distribuição de 250 quentinhas. O que a gente tem pensado é nos fortalecer como comunidade, né? E eu, vendo a professora Yara falando, os nossos caminhos que a gente está traçando e que a gente já começou a pontuar são as hortas caseiras, né? Que é muito importante. Eu faço uma menção assim, que eu sou filha de agricultor, né? Que veio do êxito rural, na época da seca. Eu sou a 14ª filha de um sertanejo, de uma sertaneja, que veio do interior de Uruburetama para a cidade, fugindo da seca, né? E eu lembro que na minha casa, no quintal da minha casa, tinha 8 coqueiros, né? E meu pai tirava esses cocos e fazia óleo, e vendia cocada, e vendia os cocos. E aí, quando eu vejo, lembro, né? A gente tinha uma horta também, onde tirava cheiro verde e tudo. E aí eu lembro disso, né, da minha infância, e tento colocando isso num planejamento, né, num planejamento em que essa comunidade consiga também, né, ver essas possibilidades também, que podem fazer uma grande diferença, né, na vida deles. E aí a gente pensou em hortas caseiras, o cultivo, né, dessas hortas como terapia, que já tem nos CRAs e em alguns CAPs também, né? E pensar no espaço público como espaço público da gente, da comunidade, né? Levando essas produções para a comunidade, tanto doado quanto comercializado, né? De uma forma mais simbólica, né? Porque a gente possa tirar desse sofrimento todo uma expectativa de vida, né?
e de uma hora para outra fazer isso girar, né? Só essa doação emergencial de alimento, ela vai ter que ter um fim. Então, a gente tem que gerar alguma coisa para a comunidade, né? Isso foi bom porque fortaleceu a comunidade em trabalhar na coletividade, né? E a gente se uniu mais, e a gente está procurando, a partir desse sofrimento que a gente viveu coletivamente, alternativas de produção para que a gente possa crescer junto e sair disso junto, né? Que agora as pessoas me incomodam muito quando as pessoas falam desse jeito. Tem que dar o anzol, ensinar a pescar, não dar a comida. Mas, neste momento, as pessoas não estão com força nem de segurar o anzol. Elas precisam realmente do alimento para ter força para segurar o anzol, né? Então, na hora exata de segurar o anzol, que a gente esteja preparado para essa mudança. E é isso que a gente está tentando criar estratégicas para isso, né? E que um dia, como nosso amigo e companheiro Yarley, né, disse, que a gente possa estar preparado para que essas pessoas tenham autonomia de viver do seu sustento, né? Então, é isso que a gente está vendo dentro da nossa comunidade, e empoderando essas pessoas para que elas possam se sentir capazes de ser provedoras, né? E sempre colocando que é um momento emergencial, mas que elas vão sair dali, elas não vão ser eternos pedintes, né? Eles vão ser geradores de ter autonomia de ir no mercado e comprar o seu próprio alimento, ou de fazer sua horta e ir lá tirar do seu cultivo o que eles querem comer, né? Que é um momento emergencial que nós estamos passando. E aí a gente está se preparando para quando essa roda girar, e a gente está preparado também para isso, né? Porque como a fome é uma produção, como diz Josué de Castro, é uma produção do homem, a fome, que as nossas alternativas sejam produção nossas também, né? E é isso que eu tenho para deixar. Eu fiquei muito feliz de ser convidada. A gente está fazendo parte do movimento do Comitê das Cozinhas, né, de enfrentamento à fome, né, das cozinhas. Eu tenho como exemplo a Rede do Bom Jardim, né, que eu acho assim maravilhosa. A gente é uma célulazinha que está assim meio isolada, porque a gente está assim entre o centro da cidade. A gente tem a entidade parceira Casa da Sopa, que trabalha há 25 anos com pessoas em situação de rua. Eu sou oriunda dessa casa, eu vim de lá, mas quando senti a necessidade da minha comunidade, eu moro aqui na comunidade, de trazer esse processo para a minha comunidade, então a gente ainda produz alimentos para ir para a rua. Na segunda-feira são 160 quentinhas que saem da Cozinha Solidária da Casinha do Bem para a rua, para a Casa da Sopa distribuir. Então, mas a necessidade de trazer esse processo para a nossa comunidade foi essencial nesse momento de pandemia, onde quase todos os coletivos aqui do centro da cidade fecharam, né? E a gente foi, assim, um estado de guerra mesmo, que a gente se vestia de capacete e tudo e ia para a rua. Ia para a rua distribuir alimento, colocava o carro ali na centralzinha, que é uma pracinha aqui do Morro do Ouro, e que eu espero, assim, que eu estava até conversando com uma companheira aqui da Grande Barra do Ceará, que a gente possa se fortalecer esse lado de cá, porque eu sinto assim as cozinhas aqui um pouco isoladas. Aqui tem muita cozinha ligada à igreja, ligado a vários coletivos. A nossa é ligada só à associação do bairro, né? Não é ligada a nenhum coletivo religioso, nenhum coletivo político, partidário. É só os voluntários mesmo. Então, que a gente possa se unir e pegar esse exemplo da Rede Grande Bom Jardim, que é uma rede assim que está fortalecida, né? E é isso. Obrigada, Cris. Nossa, eu sempre fico emocionada quando eu escuto vocês, né? Quando eu escuto o Arlen, a Helena, quando eu escuto a Cris, porque a gente acompanhou um pouco de perto, né, o trabalho dessas cozinhas, e aí, quando você fala que na pandemia, né, as pessoas estavam trancadas, estavam com medo,
Aí você tinha ali, por exemplo, pessoas na situação de rua que não tinham onde se esconder, na verdade elas estavam ali à mercê de muitas coisas, enquanto a boa parte da população estava ali, inclusive, porque estava seguindo orientações, né, é, de isolamento, mas tinha ali um grupo de pessoas, você fez parte desse grupo, o pessoal do Bom Jardim, que eu já ouvi outras vezes, também fez parte de um grupo que não tinha o paramental daqueles médicos, né, que a gente vê com aquela, não, vocês não tinham esse paramental, mas vocês usavam o que era possível para sair de casa, se expondo, inclusive, ao vírus, mas para não deixar que as pessoas padecessem, além da doença, mas que padecessem também de fome. Isso me toca profundamente, quando, assim, cada vez que eu escuto alguns relatos, mas desse período em especial me toca profundamente.